amores, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Fátima Muniz, e hoje eu trago para vocês uma história para aquecer o coração das mamães, dos papais, das vovós, dos titios, de todos vocês. É uma história que faz parte desse livrinho aqui, olha, Histórias para aquecer o coração das mães, mas na realidade para todos os corações aí bondosos e generosos que eu sei que fazem parte aqui do canal. Tá? Então eu vou dividir com vocês, essa história me tocou muito, é uma doce lição, eu venho dividir com vocês, tá bom? Ouçam aí. O coração da mãe é a sala de aula de uma criança. Henry Becker. E é verdade, né, gente? Então vamos ouvir? Meu pai adorava abelhas. Quando uma abelha selvagem chegava zumbindo, ele parava o que estivesse fazendo para esperar a abelha fartar-se de néctar. Assim que estava satisfeita, ela levantava voo, precisa como uma flecha, em direção à sua colmeia, no bosque. Papai então partia em seu encalço. Mesmo que a perdesse de vista, sabia mais ou menos onde ela terminaria, já que as abelhas traçam uma reta quando se encaminham para casa. Quando o papai encontrava uma árvore oca com um enxame de abelhas dentro, visitava o proprietário das terras e pedia-lhe permissão para cortar a árvore. Sempre dava ao proprietário todo o mel em troca das abelhas. Foi assim que constituiu um imenso apiário, que por fim passou a ser a maior fonte de renda de nossa família. Uma colmeia podia morrer de fome durante o inverno se a sua provisão de mel não durasse até as plantas florescerem novamente. É rotina o apicultor ajudar suas abelhas nos meses de frio, alimentando-as com um xarope feito de água e açúcar. Durante a Primeira Guerra Mundial, nosso país passou por uma seríssima escassez de açúcar. O governo passou a racioná-lo, além de diversos outros produtos. Isso criou uma imensa procura por mel como substituto. Devido à necessidade de fornecer mel para a população, os apicultores recebiam uma ração sobressalente de açúcar para manter suas abelhas vivas durante o inverno. Guardávamos a porção que nos cabia num barril na cozinha externa, que usávamos no verão. Nós, as crianças, sabíamos que era estritamente para a alimentação das abelhas. Devido ao racionamento sofrido pelo país durante a Primeira Guerra Mundial, era muitas vezes difícil para as mães prepararem refeições apetitosas para suas famílias. Era especialmente difícil quando havia algum convidado. Fomos avisados de que nossos parentes favoritos, que viviam a muitos quilômetros de distância, viriam nos visitar no dia seguinte. Ficamos muito animados. Mamãe começou a planejar o jantar que faria por ocasião da visita. Melancólica declarou: como eu gostaria de fazer um bolo. Ela sentia imenso orgulho dos bolos que preparava. No entanto, como a pequena ração de açúcar destinada à nossa família já fora consumida, ficava impossível fazer o tal bolo. É claro que nós, as crianças, queríamos o bolo tanto quanto ela. Imploramos para que pegasse o açúcar da ração das abelhas para prepará-lo. Nosso argumento era que o governo jamais saberia. Finalmente ela cedeu. Foi lá fora até o barril de açúcar da cozinha externa e usou para fazer sua deliciosa receita de bolo amarelo. Foi preciso grande habilidade para assar o bolo perfeito num forno a lenha, mas mamãe conseguiu. Quando terminou de decorá-lo com uma cobertura especial de merengue, ficamos extremamente orgulhosos de servi-lo para as visitas. Pouco depois chegou o dia de nossa família receber a ração mensal de açúcar. Papai foi até a mercearia comprá-lo. O vendedor colocou-o num minúsculo saquinho marrom e amarrou-o com cuidado. Quando chegou em casa, papai colocou-o sobre a mesa. Mamãe olhou brevemente para o pacotinho, então pegou o mesmo medidor que usara para o açúcar do bolo, enquanto nós, crianças, a olhávamos estupefados.
ela mediu exatamente a quantidade que usara. Então, solenes, a seguimos até o barril de açúcar das abelhas, onde ela o despejou. O que restou de açúcar no fundo do pequeno saco era pouco para uma família de 7, mas teria de ser suficiente para durar um mês. A ideia foi um banho de sobriedade para uma criança tão pequena e apaixonada por doces. Minha mãe não fez o menor discurso sobre o acontecido, a menor fanfarra. Não pregou sobre honestidade. Para ela, aquele fora um ato natural, de acordo com a integridade com a qual meu pai e ela viveram as suas vidas. Hoje, tenho 92 anos. Há muito não sou mais aquela criancinha que olhava por cima da mesa da cozinha da mãe, na pontinha dos pés. Muitas coisas mudaram durante a minha vida. Ainda faço bolos quando tenho visitas, mas hoje uso misturas prontas, porque não aguento mais ficar em pé tanto tempo. Também não preciso mais usar o fogão a lenha e, certamente, não há a menor escassez de açúcar em nosso país. Mas algumas coisas não mudam. E assim, já contei a história sobre a honestidade incondicional de minha mãe inúmeras vezes para meus filhos, meus netos e até mesmo para os meus bisnetos. Mamãe era como uma daquelas abelhas que meu pai adorava seguir. Era fácil contar que sempre tomaria o caminho mais honesto nesta vida. Uma linha reta, precisa como uma flecha. E foi por isso que moldou sem alardes a consciência de 4 gerações de uma mesma família. E essa história foi enviada por Mildred Bonzo. Eu achei um encanto, né? E acho que é assim mesmo, todas nós, mães, né, somos abelhinhas que seguimos ali uma linha reta, né, uma linha de sobriedade, de honestidade, né, tentando nos manter assim numa reta, numa trajetória de amor, de bondade, de caridade, porque somos exemplos, né, para os nossos filhos, e os exemplos, eles valem mais do que 1000 palavras, né? É o que a gente faz, é a maneira que a gente faz que conta. E às vezes a gente pode achar que nossos filhos não estão nem observando, mas eles estão. Tem até um pequeno exemplo para contar para vocês. Há muitos anos, meu filho mais velho, que hoje tem 23 anos, ele deveria ter uns 9, 10 anos, e todas as vezes que passava próximo à nossa casa, porque eu morava bem próximo ao Corpo de Bombeiros da minha cidade, e sempre passava, era diariamente, passava ali o caminhão dos bombeiros, né, porque eu morava muito próximo, então inevitavelmente passaria pela minha porta, ou pela rua da frente ou pela rua de trás, e com a sirene ligada. E todas as vezes eu, ou em voz alta ou interiormente, eu sempre mentalizava: meu Deus, que o Senhor e os anjos guardiões protejam as vítimas, né, as pessoas que se acidentaram nesse possível acidente, protejam os bombeiros, que todos se saiam bem, se salvem, que tenha muito esse trabalho deles. Eu sempre pensava e fazia ali minhas orações, muitas vezes em voz alta. Nesse dia, meu filho estava na cozinha, não estava nem percebendo ele ali, passou o caminhão dos bombeiros e eu ali às pressas, fazendo a comida, a refeição, eles iam para a escola, eles estudavam à tarde, e eu fiz a oração mentalmente. Fiz ali meus pedidos e tal, para a proteção dos bombeiros e das vítimas mentalmente. Meu filho falou assim: mãe, olhei para ele, a senhora não vai falar nada não? Falei: falar o quê, meu filho? Passou o caminhão dos bombeiros. Ai, gente, eu travei ali, porque algo que eu achava que meu filho não prestava atenção, e ele prestava, ele estava ali ouvindo, ele estava ligadinho, e ele até me cobrou. Eu achei aquilo tão bonito, eu nunca mais esqueci. E isso aí é um exemplo, né, dentre vários. Então vocês vejam como o exemplo, ele vale mais do que 1000 palavras, né? E os nossos filhos, eles estão sempre nos observando. E não só nossos filhos, as pessoas que vivem ao nosso redor, né, estão se inspirando, estão nos observando, né? Estão tentando tirar o melhor da gente para trazer para a vida deles também, né? Como a gente faz também com quem a gente admira e a gente gosta, né? Então nós somos sempre exemplos na vida de alguém. Então é sempre bom a gente observar, né, nosso jeito, nossa conduta, pensar 2, 3 vezes antes de agir ou antes de falar, né?
É muito importante. A gente está sempre se policiando nesse exercício diário. O dia que a gente erra, tudo bem, né? Mas a gente está sempre tentando melhorar. E isso é o que importa. É o que é mais importante, é isso. Cada dia você tem uma chance de tentar melhorar, de tentar ser um ser humano melhor em todos os sentidos. Só essa intenção, esse desejo, essa busca já vale muito, né? E as pessoas sentem e percebem e observam, né? E igual o sorriso ele vale mais do que 1000 palavras. O sorriso ele é universal e o sorriso ele não custa nada para quem dá e ele é tão importante para quem recebe, não é? Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Desse conto para aquecer o coração das mães e das pessoas bondosas e maravilhosas que estão aqui comigo no meu canal, no nosso canal, tá? Beijinho grande. Fiquem todos com Deus e até o próximo encontro. Tchau!